E aí, gente, nem Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre um pouco mais sobre a Coreia do Sul, que a gente falou no último episódio, com relação a custo de vida. E, cara, a Coreia do Sul, eu lembro de um curso no Coursera, na verdade. Eu até que vou pôr aqui, que eu acho interessante pra quem quiser. Coursera, South Korea. Eu acho que é assim. Tem que pôr Prosperity. Não é assim o nome do curso, mas acho que assim já. Aqui, ó. The Economic Development South Korea. O desenvolvimento econômico coreano, né? Com o professor Dong Hoon Lee, né? Que ele fala sobre como a Coreia do Sul foi de um país de terceiro mundo no período pós-guerra da Coreia para o padrão que foi hoje, né? Por ver a crise financeira de 1997 asiática, a crise financeira global, com foco em exportações e produção doméstica, no caso, né? E também com foco em investimento em educação. Então, ele enfatiza muito esse investimento em educação. Né? E ele coloca um site também, mais ou menos semelhante a esse daqui, com relação a dados da economia sul-coreana, né? E para quem investe no mercado de equity, então posso pôr aqui, por exemplo, é, Top Stocks South Korea. Então, se eu aqui no TradingView, acho que vai me travar, talvez. Então, você pode ver aqui as principais ações na Coreia do Sul. Você tem que também, mais ou menos, do mercado coreano do ponto de vista de país, né? E eu creio que, no geral, esse site é perfeito pra isso, porque eles só falam disso. Eu vou retirar aqui essa parte. Eu recomendo muito esse curso, eu creio que ele é muito bom. Fiz um tempo atrás. E, basicamente, esse site é só sobre dados sobre a Coreia do Sul. Esse é a Coreia do Norte, obviamente, não é sobre ela. E a gente tem aqui, por exemplo, questões sobre populacionais, número de casamentos, número de livros lidos por mês. Eu vou pausar aqui. Taxa de pobreza que é 14,9%. Salário de fazendas, né? Que também são casas de pessoas. Número de doutores, enfermeiras. Também tem total de fertilidade, que tem que é muito baixo, 0,7%. É um dos mais baixos atualmente. Mas o que infere isso é a cultura do país e o custo de vida. As duas coisas que eu mais considero relevante. Eu falei sobre esse tema no Lógica Proposicional de Hazlitt, né? Número de mortes, número de nascimentos. Então dá pra ver que o número de mortes ela supera o número de nascimentos no país. Não creio que isso pode ser resolvido pelo governo. Eu creio que dinâmicas populacionais se ajustam de forma orgânica. O único problema de tudo isso principalmente, né, na minha opinião, é os fundos associados à previdência, né? Que aí você não tem, já não vai, eles não vão conseguir pagar a previdência. Pra quem, no caso, se aposenta. O único problema. A única forma é acabar com a previdência pública, né? O único jeito de resolver o problema. Então aqui a gente tem diversos dados com relação à população, à economia, atividade de negócio, construção, salários, todo tipo de dados. E cara, nenhum país faz isso nesse nível. Os Estados Unidos faz, mas aqui tá muito bem feito. É um site que é muito bem feito e que me impressiona, na minha opinião. Então, por exemplo, eu tenho uma parte aqui no mesmo site de questões estatísticas com relação a diversos fatores aqui. Por exemplo, eu tô no balanço comercial da Coreia do Sul. Então, o current account é com relação a- aos dados financeiros do país. Então, a balanço de bens, de exportações e importações. É pra ver que eles exportaram mais do que importaram. Eu não acho esse negócio de balanço comercial ser negativo, positivo, bom ou ruim. A gente não importa. Só vai afetar o PIB. O PIB é inútil.
como indicador econômico com relação a outros, né? Tem outros muito melhores. Questões de serviço, de crédito, questão de ouro também, com relação a esse tema. O balanço de transporte, o crédito com relação a transporte, passageiros, de cargueiros, né? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Entre outros dados aqui, diversos anos aqui na direita, né? Na verdade, aqui é só do 2024, na verdade. E aí, você tem aqui coisas como o dado somente de exportação e exportação. Aqui na esquerda eu cliquei em estatística de comércio no exterior. E aí, por exemplo, com Andorra, com Emirados Árabes, que tem uma quantidade de exportação em dólares bem alta. Eles exportam bastante para lá, até porque é perto. Austrália, Canadá, China, bastante coisa para China. Chile, Suíça. Aqui 695 mil milhões, não, milhões para Alemanha. Aqui pro Hong Kong. Aqui para o Japão. Então aí é questão de exportação, né? Importações também aqui. Exportações foram um pouquinho maiores do que importações, como a gente viu anteriormente. Aqui no mês 9 de 2024, setembro. Dá pra ver que exportações aqui pra Congo, pra Suíça, bastante pra China de novo, enfim. Importações, né, no caso. E o balanço comercial entre cada país, né, não importa. Mas essa relação é interessante. Obviamente você quer saber pra qual país a Coreia do Sul exporta e importa e por quê. As Solomon Islands, bastante coisa aqui, Uruguai. Por exemplo, eles exportam mais pra Polônia do que eles importam. Normal. Eles importam mais da Papua Guiné, Nova Guiné, do que eles exportam. Normal. Então, tem países que você exporta mais, países que você importa mais deles. O México, por exemplo, eles exportaram mais pro México do que importaram. Normal. Mas essa balança comercial não tem nenhuma relação é, como um indicador assim que, se ela for positiva ou negativa no total, que isso é melhor. Se eles importassem mais do que exportassem, seria ruim. Eu não acho tão desinteressante assim. Em questões de preços, não, o primeiro passo é salário, né? Então, no setor de construção, no setor geral, labor cost, né? Custo em relação a trabalho. Eu vou tirar aqueles outros aí porque eu acho que vai ocupar mais memória, talvez. Então você pode ir pro lado pro outro aqui, né? E aí você tem relações com relação à transportação, transporte. Os dados aqui eu não tô conseguindo ver direito. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então eu tenho que pôr pra baixo aqui. Questão de custo de trabalho. Aqui eu deixei menor, agora foi. Acho que não tá me deixando ver direito, mas enfim. Mostra esses dados. Vou para preço de commodities. Índice de preço de commodities como de grãos, de frutas, de gado e outras questões de fazenda. E aí tem de cada mês ali. Índices de exportação e exportação. De preços de importação, por exemplo. Mensais. Eu vou também tirar os outros para ficar mais simples ali em cima. Aqui, por exemplo, com relação a produtos marinhos, a cereais, trigo, feijão. Não sei se feijão é consumido bastante lá. Você consegue ir pro lado pro outro aqui. Eu vou tirar esse. Consegue ver aqui ao longo dos meses. Em questões contratuais, né? Em dólar e em won. Então, essa relação cambial, obviamente, também é relevante. Em diversos tipos de setores, né? Então é interessante. E com relação
questões como casas ou uso de terra. Por exemplo, casas não vendidas recentemente. Unsold houses by size. Então aqui no todo o país, no setor público e privado. Em Seul, por exemplo, de capitais, o tamanho no geral e o número. Aqui em Jeonbuk, Jeonnan, creio que Busan também, Seul, Incheon, enfim. E, no caso, estatísticas com relação a aluguéis de casas. Também é relevante no mercado imobiliário, obviamente. Eu vou tirar alguns aqui, pra não ficar com um monte de coisa. E aí tem o total de construção, operador público, número de operadores e unidades que foram alugadas. Cara, é como se estivesse num sistema do governo. Deveria ser só acessível pros caras do governo, né? Eles deixam público. O que é muita coragem também, né? Censos de população, projeções com relação a casas, né? Isso que é relevante. Por todo o país, eu vou pegar aqui. De forma privada. Em anos, né? Aqui é o total. Então, obviamente, começa ali a aumentar de 30 anos pra frente. Obviamente, quem tem menos que 20 anos normalmente não compra uma casa. Então, aqui, a idade de pessoas que têm uma casa que tá o nome deles, né? E a idade. Pode ver que na maioria, na Coreia do Sul, é claro, com dados de projeções para 2050. De 65 ou mais. Aí você vê que no geral de 35 pra frente. Aqui são projeções, né? E aqui tem também o estado civil da pessoa, parece. Aí eu vou tirar mais os outros aqui. Tem esses dados também. É a mesma coisa. Aí você tem também questões com relação a crime e segurança ali, né? Também é interessante. Acidentes de tráfego. Questões estatísticas com relação a crimes que envolvendo escolas, por exemplo. Então, fraude. Questões mais dolosas aqui, que nem vou falar. Injúria, violência, roubo. Então, roubo é o que... Acho que a violência que tem mais. Casos de violência, né? Extorsão, intimidação, prisões. Acho que se você colocasse Rio de Janeiro aqui, esses números iam pra milhões, né? Aqui envolvendo escolas, tá? Violências escolares. Então, violência escolar tem um número. É bastante de acusações ali. Aqui com relação a dados criminais. Enfim, tem vários dados com relação a isso. A incêndios de fazenda, a acidentes industriais. Enfim, no mercado da saúde, né? Tem também várias questões aqui. Por exemplo, com relação à questão financeira, em gastos no setor da saúde. Não sei se são só gastos públicos. Então eu vou tirar o resto aqui. E tudo isso aqui é importante para quem investe na Coreia do Sul. No mercado de equity, obviamente. Então eu vou tirar. Aqui não tá mostrando direito. Pronto. Ele sai e vem, mas... Enfim. Status do departamento médico. Neurologia, psiquiatria, cirurgias por distritos, né? Como Nowon, Dobong, Dongdaemun, Gyeongjin, Seongdong. Aqui no caso em Seul, por exemplo. Em neurologia, cirurgia. Até vi um mangá muito bom da Coreia do Sul sobre medicina, né? O cara volta no tempo, ele era um médico neurocirurgião. Não é cirurgião, não. Não lembro se ele era neurocirurgião. Mas ele era cirurgião no geral. Ele volta no tempo e aí ele começa a usar o seu conhecimento que ele tinha antes pra ser ainda melhor nesse tema. Ele vira um dos melhores médicos do mundo, né? Legal.
o mangá, né? Da Coreia do Sul. No contexto da Coreia do Sul. E nos mangás você aprende bastante sobre a cultura deles, né? Então, muito sobre essa área de educação, assim, tem as questões específicas ali que são interessantes, assim, desinteressantes na minha opinião, na verdade. Então, tá falando de oftalmologia, o quanto é, de oferta com relação a esse tema tem lá, né? Em diversos temas na medicina, que é bem interessante. No departamento dentário, enfim, status de equipamento caro com relação a esse setor. Então, para quem investe em equity, empresas nesse setor da saúde na Coreia do Sul, isso aqui pode ser importante. Então, todos esses dados, obviamente, você vai olhar porque é importante para você pessoalmente, né? Que, por exemplo, com relação a que regiões tem PET, né? PET scans, que é tomografia de emissão de positrons, muito usado para imagem, por exemplo, neural, ressonância magnética e outras formas ali. Você consegue ver diversos dados nesse contexto, né? De equipamentos caros por distrito que são relevantes para esse mercado, né? Então, todo esse tipo de coisa é interessante. Aqui com relação ao setor de mineração, estão registrados, né? Estatísticas com relação a esse setor. Acho que é tanta coisa que já tá bugando esse daqui. Eu vou tirar alguns aqui, porque senão vou fechar todos, na verdade. Que fica mais fácil. Então eu vou pra algo mais interessante. Com relação à produção de arroz, por exemplo. Então arroz aqui. Preço por período. Diferença de preço, mudanças, coisas do tipo. Importação de arroz. Índice de importação por item. Grupos de itens, né? Aqui também tem com relação a milho, com relação a frutas e outras questões aqui. E a forma que foi estabelecido o contrato e também o won e dólar. E coisas do tipo. Balanço de pagamentos por região. Débitos e ativos do governo, né? Então aqui é o débito externo da Coreia do Sul. Então é o débito de curto prazo. Débito em securities, que provavelmente tem um débito também com relação a os títulos do governo coreano que compraram. Empréstimos serializados. Países também fazem empréstimos com o seu banco central para outros. Óbvio, né? Pega um empréstimo também. Isso é Shadow Bank que a gente vai ver em outra aula. A moeda e depósitos. Crédito. O passivo do governo. Isso aqui tudo tem a ver com administração pública também. Finanças públicas, que a gente vai ver também em outra aula posterior. Posterior é do setor bancário. Do Banco Central, que é importante daqui pra caramba. Muito mesmo. Empréstimo de curto prazo, débito, insecurities, empréstimos, zero, depósitos, questão de longo termo, esses mesmos componentes. Enfim, você consegue ver vários setores aí com relação ao mercado de débito, crédito, né? Com relação a Coreia do Sul. Esse tipo de dado é muito importante. É interessante que eles colocam todos aqui pra todo mundo ver. Aqui é em ativos que estão fora do país. No geral, bruto, de curto prazo e longo prazo, e securities, coisa do tipo. Governos também podem comprar títulos, né? Então, o governo da Coreia do Sul pode comprar títulos dos Estados Unidos, por exemplo. E os Estados Unidos têm que pagar eles, e vice-versa. Então, normalmente muitos países vão investir em títulos dos Estados Unidos, porque todo mundo investe, né? Em títulos, né? Então, isso é muito interessante. Você conseguir analisar esses dados de um país de forma tão assim, fácil. Entra no site, não precisa nem fazer conta. É de graça. É muito bom para investidores e para quem, até governos que investem nesse país. Aqui no número de exportação, valor de exportação no geral, que a gente viu anteriormente, de importação. O trade balance deles, que deu positivo, né? Aqui também tem no setor de energia.
com relação, por exemplo, a petróleo, que é um tema relevante. Em produção de petróleo. Obviamente não é um dos maiores exportadores. A Coreia do Sul nem é tão grande. Quem dera a Coreia do Sul dominasse a Coreia do Norte. Eles teriam mais recursos aí de terra, produção. Então, as terras da Coreia do Norte basicamente não é uma terra não aproveitada, né? Aqui são importações de petróleo ao longo dos anos até 2023. Refinação de petróleo, eu creio então que eles têm refinarias. Produção de petróleo, eu creio. De petróleo. Por barril, né? Por 1.000 barris, o índice aqui. Consumição doméstica, consumo doméstico. Então, obviamente eles importam bastante nesse contexto. A China também importa pra caramba. Exportação e inventário. O quanto eles têm com relação a isso. É importante a refinação, né? Porque quando você compra o óleo cru, ele é inútil. O óleo cru sem refinação. Quando você compra óleo cru e refina você mesmo com custo-benefício, em relação à possibilidade de compra, né, de você comprar óleo refinado, que o refinamento tem um custo industrial, e obviamente aumenta o preço com relação ao óleo cru. Então, você comprar gasolina, diesel, querosene, propano, você, obviamente, é o hidrocarboneto, né, o petróleo cru refinado. Então, é melhor você ter uma refinaria interna, porque você consegue, pelo menos, filtrar um pouco. Obviamente, é impossível você refinar todo o seu petróleo, às vezes. Mas você pode, pelo menos, refinar parte pra, de repente, ter um custo-benefício aí, né? Mas depende. Às vezes é mais fácil você importar mesmo e... O problema é quando você depende muito de outros países, né? Mas a questão é que, hoje em dia, todos os países dependem uns dos outros. Então, a Europa não tem como produzir petróleo suficiente pra si mesma. Acabou. Precisa da Rússia também. Entre outros países, né? Então... Isso é uma questão importante, cara. Os países hoje em dia dependem uns dos outros, não tem como todo mundo produzir tudo sozinho. Quando o país ele faz protecionismo, né, ele cobra tarifas altas, como os Estados Unidos estão fazendo, para regir seu mercado doméstico, basicamente ele tá colocando um tiro no pé, né? E questões com relação ao ambiente que são inúteis, teria que tirar essa parte. Questões de imigração, né? São dados de imigração numéricos, né? São relevantes. Aí, CO, Busan, quantidade de imigrantes, né? A questão líquida aqui de migrações pra ver que foi negativo na maioria dos lugares. Não sei se as pessoas ficam muito tempo na Coreia do Sul pra morar por muito tempo, né? A não ser que case com alguém. Nem é no Japão, né? Tem a questão de visa, né? Quantas pessoas têm visa? Quanto tempo? Então, basicamente é isso. Então, você tem também outros dados aqui que são relevantes, por exemplo, os dados críticos deles, que são vital statistics, né? Com relação a quantas pessoas estão nascendo, casamentos, divórcios. Por exemplo, com relação a casamentos, você tem aqui casamentos por mês, acho que por distrito. Tem relevância do ponto de vista econômico, não de equity. Mas creio que é interessante ver isso, né? Então, esses dados normalmente na maioria dos países não estão dispostos de uma forma tão fácil, de fácil acesso como nessa ferramenta aqui. Então, na minha opinião, essa ferramenta é extremamente importante. Enquanto vai indo, eu vou vir aqui. Tem outras coisas aqui com relação a esse sistema. Então, tem, por exemplo, essas questões, por exemplo, ciclo de negócios, né? Que é o business cycles. E dá pra ver que o índice deles, pelo menos, alguns mercados estão em recessão, como o mercado de construção está em recessão, serviços, o índice de negócios e produção industrial tá ali mais ou menos, mas aqui a gente fala sobre ciclos econômicos, né? Mas eles não estão em um momento de expansão, mas sim de recessão, né? Tem vários problemas aí que são associados a isso.
com relação a esse país. Você tem dados estatísticos que você pode ver com relação, por exemplo, ao setor de varejo. E aí é um dado estatístico específico que está naquela outra ferramenta que a gente estava antes. É a mesma ferramenta. Então você consegue ver questões com relação a carros, a casas, telecomunicação, computadores, ao setor de moda, enfim. Você consegue ver aqui, por exemplo, o valor de construção, importações, coisas do tipo. Então, serviços de construções que foram ordenados, né? Anualmente, por exemplo. Algum desses dados também tem em PDF. Aqui no caso são dados de construção, aqui é o total. Mas eu vou tirar aqui. Aqui ele tá demorando pra ir. Você consegue ver todos esses tipos de dados. Índice de expectação de consumo, coisa do tipo. Em relação a ciclos econômicos da Coreia do Sul. Então, aqui tem questões de viagens com relação à Coreia do Sul. Tem muito jogador de LoL que vai da Coreia do Sul pra fazer bootcamp, por exemplo. Então, bastante migração aí desse setor. Enfim, você consegue ver todos esses tipos de dados aqui, só clicando nessas categorias. Tem outras coisas aqui que também são relevantes, mas basicamente é um site que te dá muitas estatísticas com relação ao mercado que tem um impacto no mercado de equity muito importante, né? Aqui, por exemplo, você vê outro tipo de gráfico. Você pode ver as coisas de uma forma talvez mais simples aqui, por exemplo, no setor da população. Aqui no mundo, né? Então aqui tem acho que é uma comparação da Coreia com outros países, né? Tem taxas de fertilidade também. Aí você vê o índice ao redor do mundo. Aqui, na verdade, aqui estão os números, por exemplo. Um mapa plano de árvore. Pode ver os países que têm mais fertilidade que outros. Número de nascimentos no país. Na Ásia, na América, na África do Sul. Obviamente na África maior. África do Sul não, África no geral. Taxa de casamento também. No geral. Em diversos países. Coreanos ao redor do mundo. Bastante nos Estados Unidos, né? No Brasil também, 47 mil. E Níger só 29. No Canadá, 247 mil. Na Rússia, 124 mil. Então é um índice bem interessante. Densidade populacional no mundo todo, né? Aí você tem essa comparação com a Coreia do Sul. É bem interessante a forma como isso aqui é feito. Aqui eu posso pegar mais assim. Vietnã, Camboja, Tailândia, Myanmar. Enfim. Pode ver coisas como migração. Aqui são questões populacionais, né? Questões de economia, como o PIB per capita no mundo. Aí você quer comparar com a Coreia do Sul, a Coreia do Sul no caso. Dinamarca, por exemplo. Em Iceland. E aqui na Coreia do Sul em si. Essa região aqui. Pra ver que a Coreia do Norte não tem dados. A Coreia do Norte é o único país que tem isso aqui, né? Produção de agricultura da Coreia do Sul. Pode pegar o mapa plano. No caso, você quer comparar o da Coreia do Sul com outros países, né? Você consegue clicar no país e ver qual que é. Questões de mineração. Questões de vendas no varejo. Não tem dados de todos os países aqui. Índice de preços de consumo. Também.
Questão de educação, por exemplo, taxa empregatícia no mundo, né? Na Holanda, Suíça, é, Labor Force Participation, né? É taxa empregatícia de pessoas, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, Canadá. Tem questões com relação à saúde, né? Por exemplo, consumo de tabaco per capita. Ou obesidade per capita. Em diversos continentes. De licor, né? Também. De impostos por PIB. Então, quais países cobram mais impostos, né? Por PIB. Enfim. O gasto de questões públicas sociais, né? Também. Questões de exportação, né? O balanço comercial, por exemplo. No geral. Seja na China, na Índia, por exemplo, tá negativo, mas pra mim não importa tá negativo. Arábia Saudita, Algéria, Brasil tá negativo. Quer dizer que importou mais do que exportou. Argentina. Isso é 2023, né? Peru, Estados Unidos tá quase um trilhão negativo. Enfim, tem vários países que tá com a balança comercial negativo. Pra mim não é um problema de novo. Na minha visão pessoal. Eu já vi também outros autores tendo, né? Taxas de depósitos no mundo, né? Obviamente o foco é a Coreia do Sul. Então, na China é 1,50 a taxa anual. Na Coreia do Sul é 3,84. No Brasil, 12,14. Enfim, depósitos que também há depósitos fixos e poupança, né? É uma coisa boa para os bancos. A gente vai ver mais sobre isso com relação ao setor bancário. A taxa de empréstimos, né? Por parte de bancos aí. China, Rússia 11,62%. Empréstimos ao redor do mundo, né? 43% no Brasil. Bolívia 8%. Estados Unidos não tem dados. Enfim. Questões com relação ao ambiente. Taxas de câmbio. Questões de turismo. Enfim. Tens aqui ranking de competitividade mundial, né? Então, Singapura tá em primeiro, Suíça. A Coreia do Sul tá em 20. Então, tem dados bem, assim, honestos, né? Tem posição 20. Vamos ver que posição tá o Brasil. 62. Então, obviamente, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos ele tem uma competitividade maior que todos aqui. Então, esse índice não é tão bom assim. Mas se tem, esses países produzem alguma coisa interessante, eu não acho que se um desses índices realmente sejam bons, né? Índice de uso de internet, enfim, tem várias questões que nem tem a ver com economia, tem a ver com outras questões. Tem aqui, por exemplo, com o coeficiente de Gini, né? Coeficiente. Nível de pobreza de países. O Brasil, por exemplo. Estados Unidos. Entre outros. Gastos. Com coisas de casa, né? Por casa. Em cada país. Enfim. O GNI, né? Que é o. Salário. Acho que income. Eu acho que salário por salário. Mas é salário nacional bruto. Por país. Ali. Dá pra ver que o Brasil também tá bem forte ali. Porque não tem os Estados Unidos e outro país aqui. Enfim. É basicamente isso. Você tem bastantes informações que tem uma comparação com a Coreia do Sul. Por exemplo, com população total, densidade populacional, taxa de crescimento populacional. Uma população que, em questões de empregabilidade, taxa de fertilidade total. Aqui é do mundo, não da Coreia do Sul. Na verdade, tem baixado, né? Aqui, na verdade, já era baixo, né? Então, para subir pra 0,80 não é nada, na verdade. É a projeção deles, né? Mas, na verdade, isso daqui tá caindo. A projeção deles é muito, assim,
como se diz, é esquisita, né? Porque essa projeção aqui não... A gente vê, na verdade, tá caindo a taxa de fertilidade do país. Então essa projeção aqui, a estimativa deles não é boa, não. O número de nascimentos tem caído, por exemplo. Enfim, taxa de divórcio, de casamentos, migrações, PIB per capita, crescimento em PIB, né? Anual, que não é tão relevante na minha opinião. O PIB tem que ter várias questões de depreciação, várias questões que têm que ser adicionadas para ser um indicador mais relevante, né? Mesmo com um PIB nominal, ou PIB com Purchasing Power Parity não é tão interessante. Índice de produção de agricultura, mineração, de varejo, índice de preço de consumo, o GNI que a gente viu anteriormente, salário mensal médio, GNI per capita, o Gini coefficient, gasto por casa. Dá pra ver que, no geral, os níveis de crescimento de capital tá crescendo, né? Na Coreia do Sul cada vez mais. O IDH também deles, que não é um índice tão bom também, tem crescido. Números de estudantes para professor, obviamente tem crescido por várias questões com relação à população deles. População ativa economicamente tem crescido. Enfim, várias questões aqui que basicamente resumem tudo o que a gente viu anteriormente de uma forma só. E eu creio que isso aqui é feito pelo próprio governo. Então, você ter esses dados, cara, mortalidade infantil, taxa de obesidade, consumo de tabaco. Tem tantas coisas aqui que basicamente você consegue ter uma noção geral do país. Que é útil com relação a Forex, para quem que faz Forex de won, que é a moeda do país, e o mercado de equity. Então, para quem investe em empresas no país, e tem parte do portfólio dele na Coreia do Sul, pode ser útil. Então, seja de importações, taxa de câmbio com relação ao dólar, por exemplo, taxas de empréstimos, reservas de câmbios externos, como o dólar. Então, cada país tem que ter reservas em dólar, porque é a principal moeda usada. Taxas de depósitos, terras agrícolas, né? Obviamente tem crescido ao longo dos anos, por questões de industrialização. Áreas de floresta tem diminuído também. Energia renovável. Enfim. Basicamente, tem todo tipo de informação possível e imaginável sobre a Coreia do Sul. Então, a razão do crescimento dela, depois da Guerra da Coreia, foi principalmente, primeiro por ajuda também dos Estados Unidos. Teve um peso. A visão capitalista. Só se comparar a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né? Você vê como o capitalismo é superior ao socialismo, né? E uma coisa que importa de fato é que eles investiram em exportações inicialmente, começaram a produzir eles mesmos, investiram em educação. E cada vez mais foram aumentando sua competitividade de mercado mundial. Então, é isso. Até o próximo episódio.